Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem neste dia. E é o seguinte, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o dia que a gente está lançando a versão 3.0 do curso de desenvolvimento de games. Sim, a Dunk Code hoje é líder no segmento de desenvolvimento de games no país e líder também no segmento de desenvolvimento web com pacote full stack. E hoje a versão de games chegou na versão 3.0. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei as novidades, as tecnologias novas, os jogos novos. Tá muito massa. Hoje é o curso único no Brasil que você não aprende uma game engine, você aprende várias e você cria sua própria game engine. E eu achei muito engraçado, eu vou até compartilhar nesse vídeo, que quando eu anunciei, já estava anunciando que o valor ia aumentar e tal, e hoje de fato aumentou, já está a nova página no ar, com as novidades. Só o vídeo que eu ainda vou trocar com a versão oficial, mas já está lá no ar, até porque o conteúdo já está na plataforma. E tem uma minoria que pede o dinheiro de volta, porque eu dou 30 dias para testar o curso, enfim. E tem como cancelar o reembolso depois que solicita o dinheiro de volta. E assim que eu anunciei a versão 3.0 e o valor do curso aumentou, dessa pequena parcela que pede o reembolso, que é muito raro, né? A gente tem um alto volume de inscrições todos os dias, praticamente 100% de satisfação, mas tem uns 2, 3% ali que pede dinheiro de volta. Se eu não me engano, uns 5 cancelaram a solicitação de reembolso para ter acesso de volta ao curso quando viram que aumentou o preço, por causa que o acesso é vitalício, né? Se garantiu há 1 ano atrás ou há 2 anos, vai continuar tendo acesso constante a todas as atualizações que eu faço. Só compartilhando esse fato engraçado, por causa que é engraçado que a galera parece que valoriza mais quando, enfim, quando deixa para a última hora o negócio. Mas só compartilhando esse fato engraçado. Galera, assim, ó, 10 anos como desenvolvedor de jogos e eu já sou há mais de 12 anos como desenvolvedor web, né? Ou seja, eu tenho mais de 12 anos, vou fazer 13 anos como programador. Eu comecei muito novo, eu tenho 26 anos, só vocês fazerem o cálculo, praticamente eu era uma criança quando eu comecei a mexer com o computador. Então é muito difícil assim eu pegar da minha fase de criança e pegar um pouco daquele histórico para trazer aqui para vocês. Então, sim, né, eu já trabalho com desenvolvimento de jogos há 10 anos, praticamente um pouco mais de 10 anos, desenvolvimento web, eu tenho uma grande bagagem na questão de programação, por causa que eu nunca foquei só em uma coisa, né, eu faço várias coisas, eu desenvolvimento web e desenvolvimento de jogos, e são com várias tecnologias, tanto que isso reflete no curso, é só vocês verem a quantidade de coisa que a gente faz, a diversificação, né, uma das grandes características do nosso curso. Mas falando em desenvolvimento de jogos, o que eu aprendi com mais de 12 anos de desenvolvendo jogos? O que assim que eu evoluí, o que eu vi que eu achava que era uma coisa que não era? E eu posso também falar muito aqui, muitos alunos hoje provavelmente vão se identificar com muita coisa que eu estou falando aqui, tá? Uma das coisas que eu aprendi com o desenvolvimento de jogos é o seguinte: a gente sonha muito, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de jogos, o olho brilha, são várias possibilidades. E o maior problema para quem começa hoje, e isso aconteceu comigo também, é não ter definido que caminho que você vai querer seguir no mundo de desenvolvimento de jogos. Então, quando uma pessoa começa a trabalhar com desenvolvimento de jogos, se não tiver definido o que vai querer fazer, se vai querer fazer por hobby, se vai querer fazer por trabalho, enfim, isso vai frustrar muito no início, porque vai aparecer vários problemas, porque você está numa fase de aprendizado, você está aprendendo a desenvolver jogos, que não é uma coisa fácil inicialmente, ainda mais se você não tiver um curso bom, um mentor legal, um suporte. Então, eu aprendi que com desenvolvimento de jogos você tem que ter o seu foco definido. O que quer dizer o foco? Você vai fazer por lazer, você vai fazer para de fato tentar publicar algum jogo no mercado, enfim. Então, eu não tinha isso muito definido, né? Afinal, eu comecei muito novo, só fui entender depois. E quando eu defini isso, que de fato eu gosto de fazer por hobby, por diversão, eventualmente publicar algum jogo, mas nunca buscando assim, eu quero fama, eu quero desenvolver um jogo para ser milionário. O meu pensamento é o seguinte: se eu fizer um jogo bom e tiver uma ideia boa, beleza, eu vou publicar e o que for para ser, vai ser. Mas até então eu faço isso para me divertir, tá? Então, eu descobri que definindo o que eu quero ser como desenvolvedor de jogos, o caminho que eu vou seguir, me permitiu ser muito mais livre, ficar muito mais leve durante o meu aprendizado, quando eu estou estudando, enfim, quando eu estou dando aula, quando eu estou... Enfim, qualquer coisa relacionada a desenvolvimento de jogos que eu faço hoje, até por causa que não é só as aulas, eu desenvolvo jogos de forma independente também. Não estou com nenhum projeto em andamento, até por causa que eu estou 100% focado no curso, em levar o melhor conteúdo para vocês. E é basicamente isso. Outra coisa que eu aprendi nesses meus 10 anos como desenvolvedor de jogos é que muitas vezes a gente
vê muito a grama do vizinho, a gente vê muito, ainda mais hoje, muitos canais do YouTube, onde a galera fala, mostra o progresso deles como desenvolvedor de jogos, como eu evolui em 1 ano, como eu evolui em 6 meses, e tem aquele ditado que a gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde. Então, eu sempre falei isso nos meus outros vídeos, e eu fazia muito isso, né, principalmente quando eu estava começando. Tanto com desenvolvimento web como desenvolvimento de jogos, eu sempre ficava me comparando e falando, poxa, será que um dia eu vou chegar nesse nível? Caramba, isso é sensacional. Inclusive, quando eu via o Note, que fazia live no YouTube programando lá enfim, os jogos que ele fazia de forma independente, eu falava, meu Deus, sabe? Então, você não precisa se comparar com outra pessoa, até por causa que isso não faz bem para você, cada um tem uma característica, talvez o tipo de jogo que aquela pessoa ele saiba desenvolver melhor que você, mas você ainda não sabe que você pode desenvolver um estilo de jogo melhor do que a outra pessoa. Tá? Por exemplo, assim, hoje eu sou muito bom em desenvolver jogos de sobrevivência, arcade, ação, mas eu sei que eu não sou melhor em desenvolver, por exemplo, jogos de quebra-cabeça, puzzle, enfim, apesar de o que está hoje ativo no mercado é um jogo de puzzle, que foi eu que desenvolvi, mas, enfim, é parar de se comparar um pouco com o vizinho, porque isso não faz bem para você. E quando eu parei de fazer isso, minha performance melhorou muito, eu comecei a focar só em mim, e realmente isso me ajudou muito. Outra coisa é a ansiedade em querer sempre ficar aprendendo mais. Então, hoje, como desenvolvimento de jogos, a gente tem muitas tecnologias, muitos caminhos para ir nessa questão de tipo de gráfico que você quer fazer. Enfim, é dar o passo conforme a perna. Eu, quando estava começando, eu ficava muito ansioso em querer aprender jogos em 3D, sendo que eu nem sabia ainda desenvolver jogos em 2D, tá? E beleza, tem gente que já vai direto pro 3D, eu conheço gente que só desenvolve em 3D e nunca desenvolveu jogos em 2D, ok. Mas você tem que dar o passo conforme a perna. E hoje eu vejo muita gente que se inscreve no nosso curso, que já chega no grupo do Telegram, que é o grupo mais ativo hoje, que a gente tem mais de 3 mil membros, falando, eu vou aprender a desenvolver jogos como Fortnite, só um exemplo aqui, ou eu vou aprender a desenvolver aquele tipo de jogo, e não fez nenhuma aula do curso ainda, não sabe nem escrever o primeiro programa na tela. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito ruim porque gera ansiedade, não sabe ainda, nem tá focado ainda no que tem que fazer no momento, que é desenvolver, por exemplo, um clone do Pong, que é um dos primeiros jogos que a gente faz. O curso, hoje, da Dunk, ele é progressivo, você começa desenvolvendo um jogo mínimo simples e termina, assim, desenvolvendo jogos extremamente avançados, tanto com a mecânica quanto com o gráfico. E tem gente que nem começou ainda o curso, não escreveu, nem instalou as ferramentas e já fica ansiosa. Tá? Eu não vou falar que é errado, porque eu também era assim, mas eu não tinha um curso na época, eu não tinha um mentor, enfim, eu sempre fui muito autodidata. Então, se você faz isso hoje, se você está no nosso curso ou está aprendendo desenvolvimento de jogos, dá o passo conforme a perna, faz a ordem que está as aulas, começa do básico, do básico, do básico, para de pensar no futuro, para de dizer, será que vai ter isso no curso? Mas faz isso e nem desenvolveu o primeiro jogo ainda. E quando você completa o seu primeiro jogo, quanto mais vai passando, melhor você vai ficando. Isso é uma das coisas que eu vejo muito. Eu fazia isso, mas eu não via tanto quanto eu vejo hoje, até por causa que eu sou instrutor dos cursos, eu vejo os grupos, enfim, eu sei o que está rolando ali dentro. E hoje a galera tá muito assim, muito agoniada, sabe? Nem instalou as ferramentas e tá agoniada, querendo desenvolver jogos que não tem a capacidade ainda, porque nem começou o curso. Tá? Então, pare de fazer isso. Se você faz, não cometa. Eu não fazia tanto isso, tá? Eu realmente fazia, claro, é normal ficar pensando e não sei o quê, mas hoje eu tô vendo muito acontecer isso, até por causa que, querendo ou não, o curso de desenvolvimento de games, por ser o maior do Brasil, a gente tem não só alunos do Brasil, do mundo inteiro, eu vejo esse comportamento, tá bom? Então, se você faz isso, para, e é basicamente isso. Outra questão que eu vejo muito é definir a tecnologia que vai usar. Quando eu comecei desenvolvendo jogos do zero. Quando eu digo do zero, é sem nenhuma game engine, né? Aí você adota uma linguagem de programação. No meu caso, eu gosto de utilizar Java, que é o que eu ensino para os meus alunos para criar a engine do curso. E depois eu fui para as game engines. Então, o que eu descobri em relação a isso? Hoje, nos cursos, 99% dos cursos ensinam uma engine específica, assim, pode ser Unity, pode ser GameMaker, Godot, Unreal, que são hoje as mais conhecidas, as melhores, enfim. Então, eu aprendi que vale muito mais a pena você aprender a desenvolver realmente jogos do zero, nem que seja só para criar um jogo do zero mesmo, sem utilizar nada externo, nenhuma engine externa, porque isso vai te dar uma base muito melhor do que se você for criar diretamente um jogo com uma engine, tá?
Isso eu falo justamente por experiência própria, por causa que quando você trabalha com uma game engine é muito bom. Afinal, tem no curso aulas de Game Maker, Unity, agora Unreal, Godot, né, Godot, enfim. Mas quando você aprende a desenvolver do zero, não precisa simplesmente desenvolver vários jogos do zero, não. Realmente ver ali, se você está começando a desenvolver, fazer o game looping, entender como é que funciona a mecânica dos jogos. Quando você vai para a Game Engine, o processo fica muito mais fácil. Você entende de fato o que está fazendo. Eu estou dizendo que isso é regra, que você tem que fazer isso? Não. Eu conheço pessoas que nunca desenvolveram nenhum jogo do zero, que já foram para uma Game Engine e são grandes desenvolvedores de jogos. Mas eu, por experiência, se você quer ter muito mais controle do seu jogo e realmente quer saber o que está fazendo, vale muito mais a pena você começar realmente do zero, dando baby steps, que a gente fala, passos de bebê, e depois ir para uma Game Engine. E eu falo isso por causa que essa foi a forma que eu aprendi. Graças a Deus que foi assim. Na época não tinha tantas engines, tantos tutoriais quanto tem hoje. E depois, quando eu fui aprender Game Engines, eu tiro de letra, justamente porque uma engine, assim como outra linguagem de programação, só muda a sintaxe, só muda a interface do programa. Então, quando você aprende a programar do zero mesmo e depois vai para as Game Engines, o processo é muito mais fácil. E hoje eu sei disso, depois de 10 anos, coisa que eu não sabia quando eu comecei. Por isso que no curso é assim, a gente começa do zero, sem nenhuma engine, sem nenhuma tecnologia, obviamente, que a gente utiliza Java, no meu caso, mas enfim. E depois, quando a gente vai entrar na parte de Game Engine, se o aluno seguiu todo o curso, ele consegue tirar de letra. Isso, quando eu fiz o curso, já era uma coisa que eu tinha planejada, porque quando eu lancei a versão 1 do curso de games, versão 1.0 era só a Game Engine, que já é sensacional, porque dá para desenvolver qualquer jogo em 2D, né? Enfim, agora a gente tem a versão em 3D da nossa Game Engine. E aí depois os alunos, quando iam para a Game Engine, eu vi eles avançando muito rápido as aulas, por causa que eles aprenderam do zero. Então, hoje, desenvolvimento de jogos vale muito a pena você pegar a base, com qualquer linguagem de programação, sem nenhuma Game Engine, pega a base, entende a lógica do game looping, renderização, e depois quando você for para uma engine vai ser um processo muito fácil, porque a engine já está toda pronta para você desenvolver o seu jogo. Tá bom? Foi isso, eu tentei enxugar, assim, deu 12 minutos de vídeo, o máximo possível, de 10 anos de experiência como desenvolvedor de jogos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fica ligado no canal, se inscreve, porque vai ter live. Eu vou trazer novos quadros aqui para o canal, também de projetos práticos de desenvolvimento de jogos. A gente vai dar sequência com a nossa série, onde a gente está recriando a interface do Netflix. E é isso. Te desejo um forte abraço e até em aula. Valeu!